Salve, minha gente! Vamos falar de gênero lírico, pessoal. O meu favorito. Eu comecei a fazer literatura por causa da poesia e por causa da música, né? Que são parentes próximos, tá? Então vocês estão vendo aí um rapaz tocando uma lira, né? A palavra lírico deriva dessa lira aí, como nós veremos agora, tá, gente? Vamos embora, pessoal. Da onde vem, então, a origem do gênero lírico, né? Do mito de Orfeu, né, gente? Filho de Calíope e de Apolo. Diz a lenda mitológica, né? Diz o mito de Orfeu, de que quando ele tocava lira, tudo parava, os pássaros paravam de voar, até mesmo os galhos da árvore se encurvavam para conseguir captar a melodia que vinha com o vento. Então ele era maravilhoso, né, pessoal? Ele, quando tocava, realmente era encantador. Só que certa vez, sua esposa, Eurídice, Eurídice, não me lembro exatamente o nome, acabou falecendo, né? Ela estava sendo perseguida por um homem, né, que queria, se encantou com a sua beleza, e ela acabou sendo atacada por uma serpente e morreu. E o Orfeu, sentindo as dores do amor, né, por perder sua amada, decidiu descer até o reino de Hades, né, dos mortos. E para isso teve que passar várias barreiras, né? Teve que convencer Caronte, acho que é o barqueiro, a levar ele até o reino dos mortos. Teve que tocar, olha agora essa cena, pessoal. Ele teve que tocar sua lira para fazer com que um cachorro de 3 cabeças gigante, né, adormecesse para ele passar pelo cachorro. Que cena é essa, gente? Harry Potter. E como é que é o nome do cachorro? É fofo. Mas qual é a raça do cachorro? Cerberus. Né? E Cerberus era o nome desse cachorro que ele teve que fazer adormecer. E quando ele chegou lá, Hades ficou desesperado, né, ao ver um vivo no seu reino, né, queria matar ele, só que ele comoveu, né, não só Hades, como a esposa do Hades com o seu sofrimento. Os dois ficaram comovidos bastante com aquilo que ele disse, e eles deixaram a Eurídice, né, subir de volta para o reino dos vivos com uma condição, né, com a condição de que ele não a visse até o primeiro raio de sol. Né, eles foram subindo, ele ia tocando sua lira, né, acalmando tudo, só que pouco antes de chegar, ele acabou olhando ela e ela se dissipou como um fantasma, deixando ele muito melancólico, certo? Então, a partir desse mito aí, a gente tem a ideia de lírica, né, da beleza lírica, né? Então, lira é o instrumento musical que acompanha o cantar do poema, né? Geralmente o poema era recitado ao som da lira, né? Para quem não viu ainda, esse é o instrumento da lira, tá? Então, há na essência da poesia lírica uma certa preocupação com a musicalidade. E aí a gente vai ver alguns aspectos aí nessa aula de métrica, de ritmo, de rima, enfim, da beleza estética extra referência, extra conteúdo, não necessariamente o que falar, mas a beleza de quando se fala, certo? Então, a grande finalidade da poesia lírica, como vocês estão vendo aí, é a expressão subjetiva, expressões interiores, sentimentos, emoções, diferente da narrativa, né, pessoal, que tem uma série de acontecimentos, ou da própria dramática, que há uma performance cênica. A poesia lírica está preocupada em tentar traduzir o intraduzível. Cara, eu sou muito fofo. Traduzir um estado de abstrato, uma situação, um sentimento, algo que teoricamente a palavra não consegue colar, né? Geralmente a gente fala nesse encontro do significado e do significante, né? Do conceito com a imagem acústica. Então eu falo árvore e se constrói na cabeça de muitos uma imagem de uma árvore, né? Um conceito de uma árvore, um tronco, não sei o que e tal. E aqui a gente está falando de amor, de paixão, de coisas que são ultra subjetivas, né, que não tem um formato, né, propriamente. Então eles vão tentar congelar esse instante e transformar por palavras isso. Tudo bem? A essência, então, da lírica é o próprio lirismo, né? Mas o que seria esse lirismo? O lirismo se configuraria por 3 coisas que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Primeiro, uma enunciação, né? Geralmente a poesia lírica, pelo menos antigamente, a gente ao longo das escolas literárias, né, do percurso artístico, a gente vai vendo que isso vai mudando, claro. Mas na sua origem, né, a poesia lírica estava muito preocupada com uma expressão em primeira pessoa, uma expressão
em meu nome, né? Então, diferente do teatro que vocês têm vários personagens falando em seus nomes, aqui é uma pessoa egocêntrica, está preocupada consigo, com a sua forma de enxergar o mundo. O mundo externo, né, só tem relevância para mim na minha perspectiva. Né? Então é uma enunciação em nome próprio. O matemático é geralmente preocupar com os sentimentos pessoais, né? Mais propriamente, então, que nem a gente estava falando, de que uma paisagem, que é um fato objetivo, a paisagem lá fora, física e tal, o que eu sinto ao presenciar essa paisagem, né? Quais são as minhas sensações com essa visão, certo? E uma pragmática, né, pessoal? Geralmente a poesia lírica, ela é um tipo de mensagem confidente, né? Eu expresso, é muito mais do que eu informar, porque quando eu quero informar, eu quero passar uma informação, né? Eu quero fazer algo além, né, de mim. A expressão, ela sai de dentro para fora, né? E a pessoa que ouve aquilo ouve muito mais preocupada em empatizar e entender o que eu estou sentindo do que receber um conteúdo novo, né? Então eu diria para vocês que a poesia lírica e um diário são as formas mais confidenciais possíveis, certo? E aí eu trouxe um trechinho aqui do Hegel, né, pessoal? Um poeta ali da virada do século XVIII para o século XIX, falando sobre a poesia lírica. Olha só. O conteúdo da poesia lírica é a maneira como a alma, com seus juízos subjetivos, alegrias e admirações, dores e sensações, toma consciência de si mesma no âmago deste conteúdo. Com efeito, o que interessa antes de tudo é a expressão da subjetividade como tal, da disposição da alma e dos sentimentos, e não de um objeto exterior, por muito próximo que seja. Certo? Então tá aí uma frase bem bonita para guardar aí para si sobre a poesia lírica, tá? Tô com a mão aqui porque o Noah chegou aqui. Olha só, olha ali. Mas ele vai me deixar trabalhar, né, meu? Tranquilo? Então, pessoal, vocês já devem ter ouvido muito falar no eu lírico, né? O que é o eu lírico? Cuidado, gente, anota isso, pelo amor de Deus. O eu lírico não é a voz do poeta, mas é a voz do poema. Para de me lamber, tá? Qual é a diferença disso? Qual é a diferença de ser a voz do poema e não do poeta? Porque muitas vezes o poeta se confunde com a própria biografia do autor. Então, se o Vinícius de Moraes vai lá e faz um poema de amor, não necessariamente ele está apaixonado, certo? Mas ele tem uma capacidade humana, empática, criativa e imaginativa de se colocar no lugar de que alguém está apaixonado. E a poesia não é mais bonita porque ela é mais verdadeira. Né? Embora sentir as coisas que está sendo dito ajudem muito, né? Mas a poesia é boa na sua capacidade de convencimento de linguagem, certo? Então as palavras não é só estar apaixonado para ser um poeta, você talvez aí tenha algum conteúdo para falar, mas ser poeta exige um trabalho com a linguagem, certo? Então eu até trouxe um poema aí do Fernando Pessoa que trabalha... Ai, Noah! Muito com essa diferença entre... Solta, olha aqui, pessoal. Olha aqui. Obrigado. Trabalha muito com essa diferença entre o autor e a voz do poema. Olha lá, ó. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Então, olha só. O poeta, ele é um fingidor. Ele está sempre fingindo, não no sentido de enganar, mas de imaginando, né? Fingindo que está sentindo tais coisas. Ele é capaz de criar várias coisas. E ele finge tanto que ele chega a fingir que é dor, uma dor que ele realmente sente. Então eu vou lá, sinto uma dor amorosa, e eu racionalizo essa dor. Eu sou capaz de olhar para essa dor como um objeto distante e transformar essa dor em linguagem. Essa dor passa a ser um fingimento, porque ela não é realmente a minha dor. Ela é uma racionalização dessa dor. Certo? Então tem duas dores. A dor que de fato eu estou sentindo e a dor que eu sou capaz de olhar de terceira pessoa de mim mesmo. Certo? E transformar em conteúdo poético. Mas não necessariamente eu preciso estar sentindo essa dor.
Né? Eu posso não estar sentindo essa dor, mas imaginar como é sentir uma dor. No caso aqui, ele está falando de um poeta que sentiu uma dor e fingiu essa própria dor estar sentindo. Essa própria dor que ele sentiu. Tá? E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas a que eles não têm. Então quem lê aquela dor, sente uma dor. Não as duas do poeta. Quais duas? A dor empírica, a dor que de fato o poeta sentiu, e a dor fictícia que ele criou no poema. Mas quem lê sente uma dor que eles, leitores, não têm. Então eu vou lá, tô sentindo uma tristeza, vou lá ler um poema sobre dor. E aí eu leio esse poema e sinto uma melancolia maior ao ler esse poema triste. Essa melancolia não é nem a dor do poeta, não é nem a dor fingida pelo poeta, e não é nem a dor que eu tinha antes. Essa dor é uma dor nova, do encontro da minha realidade com o efeito estético da poesia. Certo? Tá, meu. Tchau. Então, guardem esse poema aí, é muito bonito, bem bacana. Tá? Então o que é poesia, né, pessoal? A poesia evoluiu, gente. A poesia tem vários formatos. Se antigamente ela era assim que nem vocês estão vendo aí, ó, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né, várias quadras, ou aqui na esquerda, Glória, jovem do sol no berço, ó, 2 quartetos e 2 tercetos, é o que a gente chama de soneto, né, pessoal? Os versos aí em decassílabos ou dodécate, amo-te, hora hesitante em que se preludi, dodecassílabos, são versos de 12 sílabas. Antigamente a poesia era assim, só que ela foi evoluindo, ó. Não discuto com o destino, que pintar eu assino, bem pequenininho, ou esse poema visual do lixo, né, escrito com palavras de luxo, ou poemas em prosa aí do Mário Quintana. As damas gordas não devem usar vestidos estampados para não se repetir o que aconteceu certa vez quando o senhor sentou no colo de uma delas, pensando que fosse uma poltrona. Mário Quintana, gordofóbico, viu? O nome do poema é Precaução. Então existem poemas em prosa, sim, tá? O simbolismo fez muito poema em prosa, o modernismo fez muito poema em prosa, certo? Então, quando a gente pensar em poesia, sempre associem a função poética, a função que mais se adequa, mais adequada, tá ali, ó, ao gênero lírico é a poética, aquilo que chamamos de mensagem autorreflexiva, faltou o to ali, autorreflexiva e intransitiva, ou seja, né, vamos lembrar das funções da linguagem, função referencial, função conativa e tal. Aqui nós estamos falando de função poética. O que é a função poética? ênfase na mensagem. A mensagem está focada para si mesma e ela é intransitiva. O que é intransitivo? Ela não precisa de complemento. Lembra que é um verbo transitivo direto? Um verbo com complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto, um verbo com complemento que precisa de uma preposição. E um verbo intransitivo, né, é o verbo que não precisa de complemento. Ou seja, a poesia não precisa de complemento. Basta ela pela sua mensagem. Então ela não precisa de algo, de uma coisa a que sirva. A poesia boa é que fala sobre isso. Não, poesia boa é a que a mensagem está fechada em si própria. Você vai falar de Deus, você vai falar de amor, você vai falar da pátria, você vai falar de vaso grego. A linguagem é o mais interessante nesse aspecto, tá? Isso significa dizer que o conteúdo em si não é a essência do poema, mas sim sua forma e linguagem. Elas que criarão o efeito estético do poema. Então olhem aí pro lado, ó. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Veja, se tivesse escrito isso tudo certinho, não teria efeito estético nenhum, seria retardado ler. Só que à medida que ele reorganiza a forma, a mensagem, a estrutura, a organização que as palavras estão colocadas, isso passa a ter um efeito estético, lúdico, né? Uma brincadeira do Milor Fernandes, mas passa a ter um efeito estético, certo? Agora, no próximo vídeo aí, a gente vai falar dos 3 elementos para entender a lírica. Estrutura do poema, métrica, ritmo, rima, a imagem da linguagem, as figuras de linguagem e a musicalidade da prosódia, as figuras fônicas. Então, entra aí no próximo vídeo, gente.